Nós temos falado no Ministério Jovem sobre preparação. Preparação em todas as áreas da vida. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre mercado de trabalho. E quando a gente então fala sobre preparação no mercado de trabalho, a gente está falando sobre estudos, a gente está falando sobre estágios, enfim, várias situações. Eu acredito que cada um aqui tem a sua experiência e nós vamos perguntar e que eles possam agora então compartilhar conosco, né? Segue a pergunta aí, os três podem aí nos responder para se apresentarem também. Por que a preparação é tão importante para o cenário atual aí no mercado de trabalho? Por que se preparar é importante? Se vocês também quiserem trazer algo da vida de vocês, fiquem à vontade. Vou liberar aí para os nossos convidados. Quem quiser começar, o Mateus quer começar, fica à vontade. Pode sim. A preparação, gente, ela é essencial, né? Se você quer, a própria Bíblia diz, se você quer estar perante os reis, perante os melhores, você precisa se preparar, você precisa fazer algo muito bem feito, né? Então a preparação ela é essencial, ela é vital, né? Se você não se preparar, você não vai conseguir galgar lugares maiores, nem estar com pessoas que têm mais oportunidades, você não vai conseguir ter um sucesso que você tanto quer se você não se preparar. Preparação ela é algo essencial, né? Eu lembro que quando eu não sabia, enfim, o que eu ia fazer ainda da minha vida profissional, mas uma coisa que eu sempre busquei é me preparar muito, né? Eu, desde os 10 anos de idade, esses cursos ali, alguns deles eu fiz quando eu tinha 10 anos de idade, que era de design gráfico, né? E isso eu já trabalhava no escritório dos meus pais na época, com 10, 11 anos, fazendo esse tipo de serviços gráficos, né? Então, desde ali eu fui tendo uma formação de preparo. Depois, quando eu fui para a parte de projetos, enfim, que eu trabalhava em Minas, daí eu também fui fazer engenharia. E depois que eu tive uma oportunidade na área comercial, fui também me preparar na área comercial, estudar pessoas. Então, ela é essencial para o seu sucesso, né? Você precisa procurar saber, procurar entender aquilo que você quer, o caminho que você quer trilhar e se preparar nesse caminho, no caso, para você se destacar, né? Basicamente, é isso. A preparação, às vezes a gente fala muito hoje, é profissional, mas eu acho que a preparação em tudo na vida é muito importante, né? Às vezes a gente pede para Deus, Deus abre portas, abre um casamento, né? Quero casar. Mas e qual o preparo que tu estás tendo para casar? O que você sabe sobre casamento? Com quem você tem falado? E assim acontece em todas as áreas da vida, né? Quero servir mais na igreja. O que tu queres fazer? Quero ser músico. Se você não aprender um instrumento, se você não se preparar, Deus não vai te honrar, né? Deus honra aquele que está preparado. E isso acontece no mercado de trabalho. Quando você se prepara, as portas vão abrir, Deus vai te honrar, mas Deus só pode abrir portas para aquele que estiver preparado. Preparação é um preparo antes da ação, né? Então, tudo que a gente vai executar exige uma antevisão. É necessário que a gente tenha um mínimo conhecimento sobre o assunto, né, para que a gente possa ter um pouco mais de profundidade. Eu lembro uma vez, acho que entrevistaram um dos ministros de louvores da Hillsong aqui no Brasil e perguntaram para ele sobre o evangelho no Brasil. Ele falou, olha, ele é vasto, né, são milhares de quilômetros de extensão, no entanto, centímetros de profundidade, é raso. E esse conhecimento cristão raso torna a vida rasa, né, porque tudo parte de uma realidade espiritual, de conhecimento de Deus, da palavra, de conhecimento dos princípios do governo de Deus. Quando isso acontece com profundidade, a nossa vida ela se torna mais estruturada, como era o salmo do mês passado, né? Se destruídos os fundamentos, se não há uma estrutura preparada, né? Uma sólida, um fundamento arraigado, né? Em princípios, que é a empresa do meu amigão aqui, né? Não é? Princípios, representações. É isso aí. Quando a gente constrói, fundamenta princípios, a gente está preparado para enfrentar qualquer solução, porque tudo está na Bíblia, gente. Tudo está na Bíblia, né? Pastor, só para a gente entender, eu acabei não falando ali no início, com o que o senhor trabalha atualmente, ocupação, empresa, faz um merchan? Show, vender o peixe. Gente, eu fui gestor de algumas empresas até... Eu abri minha empresa em 2015, na verdade, mas
Desde 2012 eu assumi cargos de gerência, gestão, e fui acompanhando a minha empresa paralelo, né, e estruturando e desenhando um projeto. E hoje a gente tem um escritório aqui em Novo Hamburgo, somos sócios de uma distribuição, somos parceiros de um escritório na China, então a gente tem um escritório na China. Eu trabalho específico com importação para a indústria. E hoje a gente certificou a empresa da China, usando ela no SGS, que é uma certificadora internacional alemã, e a gente faz exportação também de commodity. Então, tudo que está relacionado com agro, a gente acaba exportando, e aí o que é da indústria, mais foco na indústria moveleira, pastor, a gente faz importação, ferragens para a indústria, produtos diversos relacionados com móveis, cadeiras, né? Tudo que está relacionado é o que a minha empresa faz, é o principal negócio, né? Aí a distribuição, e a gente também representa algumas marcas, né? Henkel, e tem alguns parceiros no Paraguai. Somos um leque de negócios, né? De relação comercial, vamos dizer assim. Mas o foco da nossa empresa hoje, ele é 80% importação e exportação. Mais importação e pouco exportação nesse momento, né? Conversando com o pastor esses dias foi até engraçado, né? Porque o mercado ele se move de maneiras que a gente não imagina. E eu vou citar sem, claro, detalhes, mas ele me falou que o cara estava exportando navio de açúcar. Você já parou para pensar nisso? O açúcar é aquele que você compra no supermercado, sendo exportado aí para outros países. Uma experiência bacana, hein? Legal. Desafiador. Pastora, o que você faz atualmente? Bem, eu tenho uma formação super técnica, né? Como vocês viram, eu sou engenheira, enfim, sou muito da área química, tive uma história em várias indústrias, né? Na parte técnica, só que a parte técnica ela foi tendo um viés comercial, porque quando tu conhece muito do produto, tu tem mais facilidade em vendê-lo, tu tem mais facilidade em apresentá-lo. Então, a partir disso, eu comecei a focar muito também na área comercial. Hoje eu tenho uma parceria de negócios e de vida com esse moço aqui, né? Somos sócios. Somos sócios da vida e dos negócios, né? Então, eu faço uma parte da Meister Corp também, eu trabalho ali na parte burocrática em alguns clientes. E também faço a gerência comercial de uma indústria química do Vale dos Sinos. Mateus, por gentileza. Sim, então, hoje eu tenho uma empresa de representação comercial, né? Nós estamos mais atuantes assim na região sul do país, né? Na região sul do país a gente atua mais, mas temos clientes pontuais a nível Brasil, né? No Brasil inteiro. E hoje o nosso portfólio são produtos de utilidade doméstica, brinquedos, essas coisas assim. Tanto nacionais, então a gente representa algumas fábricas, né? Também nacionais, mas representamos muitas importadoras, né? Então que tem os seus agentes na China e tudo mais, né? E esses importadores importam da China, importam do Egito, Indonésia, Turquia, enfim, outros países também, mas o principal assim é China, né? Então represento esses fornecedores no caso, e esses fornecedores estão espalhados, enfim, em todo o Brasil, e nós representamos eles, fazemos negócios com eles, temos a nossa carteira de clientes, enfim. É mais nesse sentido hoje, né? Temos também uma equipe de escritório que fica em Santa Catarina, onde é o pessoal nosso interno. Temos showroom onde a gente leva os nossos clientes lá para atendê-los lá. Clientes de todo o Brasil vão lá, clientes do Rio, Brasília, Mato Grosso, né? Eles vão ali até Camboriú para serem atendidos, fazerem suas compras e tudo, né? Então hoje o nosso negócio é esse. Bacana, muito legal. Então a gente vê que as pessoas que estão envolvidas conosco na mesa têm experiência, têm bagagem, com certeza muitas coisas boas para compartilhar conosco. Só que, gente, eles não chegaram nesse ponto do nada, né? Agora são empresários, agora são empreendedores, agora sempre existe um início de todas as coisas, né? E claro que relacionado à história de vocês, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o início de vocês e já ligado a isso, quais competências vocês acham importante aí para que um jovem possa então desenvolver na vida para entrar no mercado de trabalho. Então, o início da vida de vocês, do mercado de trabalho e as competências que um jovem precisa. Vou começar então.
Gente, a minha história, ela é bem... Vou em 2 minutinhos aqui, tá? Eu com 14 anos saí de casa, fui morar sozinho, aprendi a cozinhar num fogareiro com 2 bocas, tinha uma panela, cansei de comer arroz com guisados, com carne moída, né? Pipoca. E a minha vida começou nesse formato. Depois, aos 17 anos, vim para cá. E o que eu percebo, comparado a uma relação, falando em competência de jovens, né? Da geração de agora para a geração da minha época, 40 anos, né? Da nossa época, 35, 40, né? O que acontece? Naquela época, os fundamentos, os princípios que eram passados de pai para filho, era para que o jovem, né, ele tivesse uma profissão. Era o orgulho do pai que o jovem tivesse uma profissão, tivesse um nome para ser chamado, que é a diferença que eu vejo no perfil dos jovens de hoje. Por quê? Meu primeiro emprego, carteira assinada, foi frentista num posto de combustível, R$430, e eu fazia hora extra pra caramba. Depois disso, metade do meu salário ia para o Senai, para o técnico em calçados. Quando formei, fui para o primeiro emprego, meu salário dobrou. Exatamente o dobro. Desenvolvi o meu melhor, fiz o máximo que eu pude como técnico em calçados, uma profissão, e o meu salário dobrou de novo quando fui para uma multinacional. E no período de carteira assinada, até meu último emprego com a família Maluf, foi dobrando o salário, sempre dobrando o salário. Por quê? Havia uma profissão. E essa profissão me ajudou a me desenvolver. Qual é a dificuldade que eu vejo, falando em competência dos jovens, no perfil da galera hoje? O pessoal arranca com a questão midiática, vamos dizer assim, para falar de internet, a capacidade que tem aí de conexão com o mundo, arranca com uma venda online, uma loja, um marketplace, alguma coisa, e ele já sai ganhando um bom salário. Ele começa o mercado profissional ganhando já seus R$2.500, R$3.000, que é fantástico para um jovem de 18, 19 anos. Mas isso não dá a ele uma profissão, um nome, um crachá para ser chamado de fundamento. E aí eu faço um paralelo rapidinho, eu gosto de falar demais para contextualizar, mas eu traço um paralelo. Quando você tem uma profissão, você se insere no mercado de trabalho naquela profissão dentro da indústria. E aí tu constrói uma rede de 10 pessoas, 20 pessoas. Você é promovido, estou falando da minha vida. Eu fui para uma empresa que não era tão grande, mas tinha lá 20 conexões. Eram, 10 vendedores, 5 gerentes, 3 técnicos. E eu ampliei a minha rede para 20. Eu saí de um posto de combustível, que a minha rede era meu tio. E mais 2, 3 coera que não queriam nada com a vida. Fui para essa indústria, meu leque aumentou para 20. Fiz o meu melhor, um daqueles conectou e me levou para uma multinacional, meu leque abriu para 200. Um daqueles me indicou para um outro cliente, meu leque de relacionamento aumentou para 500. A partir desse terceiro estágio de mudança de carreira, eu não precisei mais procurar emprego. Quando eu me desliguei aqui da Artecola, que eu fui gerente da Artecola um período, houve uma indicação de um cliente para uma grande empresa e falou, esse cara, contrata ele. E aí houve a indicação e eu fui buscado no mercado de trabalho, porque eu tinha uma referência ampliando a minha rede de relacionamento. O problema da galera, quando ele começa a trabalhar hoje, ele vai para o mercado de trabalho digital. E é virar influencer, é virar 10 mil seguidores, 30 mil seguidores, 20 mil seguidores. O que eu falo como fundamento, como desafio para o jovem hoje? Construa a tua rede sólida. Sólida. Parece estranho o que eu vou falar, mas vá para um mercado de trabalho tradicional nesse momento. Construa uma carreira sólida, tenha uma profissão, tenha alguém para te dizer assim, lá vai o Matheus, representante comercial, representa várias empresas, tem um negócio. Lá vai a Daiane, engenheira química, lá vai o pastor Gabriel, mentor, professor, empresário, é ele, lá vai o fulano, lá vai ele. Porque as pessoas te identificam e constroem a rede em cima do teu legado que você constrói. Porque quando você está num trabalho virtual, ele não é tangível nesse momento. E se entra num mercado muito volátil, ele é muito instável. E pode ao mesmo tempo te projetar, como pode ao mesmo tempo você investir 5 anos, 10 anos, 20 anos, chegar até os 35, 40 anos e você perceber que não deu legal. E agora faz o quê? Vai voltar a ser um técnico em calçados? Não vai querer. E a vida passou e você fica perdido nessa fumaça. Então o que eu faço? De desafio para o jovem, né? Que eu acho assim que é fundamento. Nesse momento, galera, constrói uma
uma função, constrói um legado de carreira para que você possa ali na frente fazer a sua virada. Não deixa de sonhar. Para encerrar, eu tenho uma frase comigo que eu falo sempre: muita disciplina gera um perfil comum. Tu acaba sendo uma pessoa comum, muito disciplinado, metódico. Vai sempre naquela e você vai construir legal? Vai, tá tudo certo. Mas não deixa de sonhar. Agora não seja muito sonhador. Se começa a sonhar demais, vou ganhar um mundo. É um coach me disse que se eu olhar para aquele prédio ele vai ser meu, eu não durmo com aquele prédio, o cara não faz nada. Aí você sonha, você está raso. Então equilibra. No início da vida, seja disciplinado. Constrói a tua carreira em cima de uma profissão. Constrói um legado em cima de uma empresa. Faça com que as pessoas percebam você para que você se torne referência. E não deixa de sonhar. Vai também dosando isso. Eu acho que isso é uma fala que eu vim preparado para dizer isso. Porque é o que eu percebo no jovem. Estava louco para falar isso para vocês. Não sonhem demais, mas não sejam disciplinados demais. Construam uma rede sólida. Tenham um empresário por perto. Tenha uma pessoa que vai indicar vocês, que vai induzir vocês, que vai construir uma história. Até para ter essa indicação precisa conhecer. E às vezes a pessoa te segue no Instagram, mas é um segmento raso, né? Não tem o conhecimento da pessoa. Aquela pessoa não vai te dar uma oportunidade, né? Quem vai dar oportunidade é quem conhece, né? E isso tu constrói pessoalmente. Não vai construir em redes, né? Porque a rede ali é rasa, o pessoal não te conhece e não é aquilo ali que vai te projetar. E até quem mexe, né, com Instagram, redes sociais, enfim, trabalha nessa área mais digital, já tinha uma rede de contatos, por exemplo, quando começou nessa profissão, né? E aí, é claro, ela começa, ela já tem influência, ela já tem os contatos, ela vai fazer algo, vender algo, é claro, vai ter sucesso, porque ela já tinha uma rede, ela só migrou aquela rede, digamos, para uma outra rede social, né? Deixa eu só corrigir, claro, Matheus, claro. Parece que eu falei que eu sou contra a rede social. Não, gente, eu não sou contra a rede social. Eu acho que a rede social é fantástico, ela é uma previsão do que não está acontecendo no natural. A gente não se relaciona fisicamente. A gente vai para a rede social, mas a gente precisa se relacionar fisicamente. A rede social é uma antevisão daquilo que a gente vai viver na vida real. As pessoas são falsas, as pessoas mentem, as pessoas se julgam lindas, maravilhosas e felizes, e todo dia é um dia bom, e na verdade não é. Quando a gente vai para a vida real é que a gente percebe que é difícil se relacionar. Eu ia falar, né? É importante ter disponibilidade, né? Acho que o início é o mais importante. Disponibilidade de fazer, disponibilidade de aprender, né? Disponibilidade, às vezes, de não ganhar, né? O meu primeiro emprego, assim, que eu tive, eu não ganhava nada. Eu só ia trabalhar. Então, Ganhava almoço, ganhava sim. Ganhava comida. Mas, enfim, a gente tem que ter essa disponibilidade. Existe tempo para todas as coisas, isso é bíblico, né? Então, existe o tempo da gente desgastar um pouco mais, da gente, talvez, né, deixar de fazer algo para fazer outro algo que vai ser importante no futuro. Mas que a gente possa entender essa disponibilidade. Às vezes a gente quer chegar já, vou chegar abalando, mostrando. Não, às vezes é bom chegar e dar um passinho para trás, mesmo que você saiba sobre o assunto. Escutar outra perspectiva, às vezes muda a tua visão. Então, essa disponibilidade em aprender, em fazer, em estar lá, é muito importante no início da carreira e no todo da carreira também. Eu acho extremamente válido, gente, esse trabalho com redes sociais. Mas ele é um perigo quando ele se torna a coisa principal das nossas vidas. Porque a internet, de um modo geral, e o mundo acelerado que a gente está, a internet vive muito de tendências do momento, que passam. A gente tem brincado, às vezes em alguns cultos, aí o pessoal, esses dias estava ganhando dinheiro com NPC. Já viu essa? NPC, depois pesquisa, quem sabe aí sabe, né? E tal, e videozinho, um mês bloqueou. Aí você imagina uma pessoa que largou o emprego, que agora vai ver lá videozinho de NPC. E o TikTok bloqueou. E ninguém mais ganha dinheiro com isso. Então, eu entendo as redes sociais como algo importante, relevante. Quem está no mercado, aí, principalmente de comércio e varejo, precisa da rede social, porém, não pode ser a coisa principal das nossas vidas. Construa uma profissão, porque as redes sociais passam, elas vão ser substituídas por outras coisas. A internet, as tendências vão mudar.
E nem sempre a gente vai dar conta de acompanhar essa tendência, ficou obsoleto. Aí hoje você com 18 anos faz lá R$5.000 na internet. Legal. Daqui a 10 anos, você vai ter a sua família, você vai ter o seu filho, aquele trabalho na internet se tornou obsoleto, e aí você se torna uma pessoa comum no mercado de trabalho, porque não se preparou quando podia. Por isso que a gente está destacando aqui sobre os começos. E foi falado sobre disponibilidade. Tenha disponibilidade. Quer mexer com rede social? Faz um extra. Faz de noite, igual você fica acordado até tarde. Aí faz um extra, se dedica além. Mas não deixe de construir uma base sólida. Porque no futuro você vai acabar sofrendo e pagando por isso. Deixa eu só falar uma coisinha. Entendam uma coisa, gente. O mercado de trabalho ele tem um tamanho. Ele existe um tamanho. As prospecções, as projeções dentro da indústria, via de regra, elas são tabeladas em cima da bolsa. Ou seja, ela cresce 1,1%. Uma grande projeção de crescimento, os caras vão projetar 14%, 15% ao ano, um crescimento. Dificilmente é exponencial. Então, para de sonhar que vocês vão ganhar um mundo inteiro na internet e ficar multimilionário. Que se 30% dos que estão aqui começar a ficar multimilionário, alguém no mundo vai perder. Porque não tem dinheiro, isso é bíblico. Lá nas guerras do Antigo Testamento, quando dava as guerras, o que acontecia? Pegava o despojo de um e botava para o outro. Ah, veio o povo daqui, ganhou o despojo daqui, tomou daqui, botou para cá, tira para cá, bota para lá. É o jogo o tempo inteiro. Um perde e um ganha, um perde e um ganha. Cuidado. Não é todo mundo que vai ganhar dinheiro com esse negócio, porque ali na frente vai faltar dinheiro. É igual os investimentos. Teve um camarada, eu conversando um tempo atrás, fora daqui. Falei, e aí, como é que tá? Eu quero viver de investimento. Falei, legal, cara, que bacana e tal. Não, porque daí eu vou, começo aqui, começo ali, eu sei que no final da história, em 3 anos, o cara tinha comprado uma galáxia, com o dinheiro que ele ia ganhar com os investimentos. De tão exponencial que a coisa era. Gente, não existe isso. O mercado tem um tamanho de trabalho. Ele tem uma realidade, ele vai comportar um X crescimento. E acabou. Senão, aí fica todo mundo doidão, achar que vai ficar todo mundo multimilionário. Não, não vai, tá? Não vai. Mas é importante aprender sobre esse mercado também, porque é um mercado de oportunidade. A disponibilidade de aprender é para isso também. Porque na pandemia, quem soube usar esse mercado foram as pessoas que ganharam dinheiro na pandemia, as pessoas que tiveram sucesso no empreendimento na pandemia, porque não podia sair de casa, era o meio de compra. Então, se você está preparado no momento certo, as portas irão se abrir. Né? Exatamente. Bom, deixa eu falar um pouquinho da minha história bem rapidinho também. Eu comecei com 10 anos a trabalhar, né, meio turno, com os meus pais. Então, eu estudava de manhã, fazia os cursos e trabalhava à tarde. Né? Ali com 10 anos fiz Core e Photoshop. Com 11 anos, meu pai chegou para mim e disse assim, Matheus, a partir de agora, vai pegar de segunda a sexta, todos os dias, me pegou um CD de AutoCAD, 2D e 3D, 11 anos de idade. E tu vai estudar todos os dias, das 7 às 8 da noite. Não, pai, não quero. Ah, não quer? Não, tá, eu quero sim. Né? E na época eu não gostei, né? Eu tipo assim, curso, eu queria ficar de boa, né? Sei lá. E daí tive que fazer, mas assim, com 12 anos, então eu já tinha experiência nesses programas. AutoCAD, aí aprendi Rhinoceros também, para fazer os projetos 3D e tudo, né? Depois fiz curso nessa área, de projetista de calçado. Então ali resumindo, né? Daí eu saí de Minas lá, porque meus pais se separaram com 16 anos e vim aqui para a igreja. Foi a época que eu me converti, né? E aí meu primeiro emprego era aqui numa empresa também, do Vale. Ganhava um salário mínimo, primeiro emprego, né? Mas eu já tinha toda essa bagagem, então assim, estava sendo muito mal pago. Mas eu tinha 16 anos, tá? 16 anos, o que acontece o homem no mercado hoje? Tem aquela questão do exército, não sei o quê, o cara daqui a pouco pode ir embora e tal. Então, é o que tinha, vamos trabalhar. Eu tinha que começar, como vocês falaram, né? Então, eu fiz 18 anos, não fui chamado para o exército, tudo certo. Pensei, aí eu fiz 18 anos, 5 dias depois que eu fiz aniversário, eu ganhei uma oportunidade lá em Minas. E aí, de um salário, a proposta era 3,5 salários, com 18 anos. Né? E aí eu falei com a minha mãe, mãe, teve essa oportunidade aqui e tal. Eu acho que eu tinha que ir. Ela, não, beleza, pode ir. E a mãe, enfim, né? Eu fui com 18 anos, filho mais velho, saiu, mas ela deixou eu ir. E a gente se falava seguido e tal.
E aí eu voltei então para Minas com 18 anos, né? E aí tive oportunidades lá e tudo, né? E com 21 anos eu virei autônomo. Daí eu comecei a trabalhar de autônomo, de modelagem de calçado, design, e vendia esse serviço, né? Eu era um prestador de serviço para as fábricas, né? E aí então surgiu a oportunidade das vendas, né? Da área comercial aqui no Rio Grande do Sul de novo, né? Que minha mãe tinha uma região aqui, ela estava na área comercial, umas 10 cidades ela atendia só. E eu não era da área comercial, o meu preparo era todo técnico, né, de projetos, era outra preparação. Mas os projetos, como eu era autônomo, eu tinha que vender, né? Eu tinha que ligar, eu tinha que vender, oferecer meu serviço, né? E eu vivi um ano ali desse jeito, sem fixo nenhum, né? Mas ganhando aí quase o dobro do... Não, mais, umas 5 vezes mais do que daí eu ganhava quando eu fui para lá a primeira vez, E daí, então, fiquei aquele ano vivendo daquela forma. Aí eu tive essa oportunidade, que no início aqui era uma oportunidade que não teria tanto ganho, né? Porque eu teria que construir uma carteira de cliente, não tinha uma carteira de cliente formada. O que a minha mãe tinha eram as 2 representadas, que não eram nem importador, era o distribuidor. Então tinha um preço pior, digamos, e aí atendia clientes menores. Esse foi o início, né? E daí comecei a abrir a carteira de clientes, mesmo sabendo que o início não ia ser fácil. É uma questão assim que eu tive que ter muita perseverança, porque eu ganhava X e quando comecei a abrir a carteira de cliente, comecei a ganhar meio X, entendeu? E aí assim, com as contas já no X, né? Então assim, eu tinha que abrir essa carteira e aí não era só vender. A partir do momento que fazia a primeira venda num cliente, tem o prazo que ele paga, que é até 3, 4 meses. E aí eu recebia 1 mês depois que o cliente terminava de pagar. Ou seja, eu fiz a venda hoje, daqui 5 meses eu começo a receber. É mais ou menos assim, o início, tá? Então foi ali anos abrindo a carteira de clientes, né? E até que tomou uma proporção que a gente começou a abrir clientes, tantos clientes, que abrimos a região sul inteira, os 3 estados, né? Eu e minha mãe, depois os meus irmãos entraram no negócio, abriram os clientes deles também. Mas assim, foi um tempo que a gente teve que ter muita perseverança. Porque assim, se eu tivesse parado, por exemplo, no meu primeiro ano ali, abrindo a clientela, eu ia só viver o pior momento, digamos assim. Eu ia viver o pior momento e não ia desfrutar do momento melhor por falta de persistência, né? Então, quanto é importante quando a gente vai começar algo, a gente estar preparado, sim, que a gente já falou, né? Mas estar preparado também emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, porque adversidades vão vir. E aí, no meio do caos ali, de não ter virado ainda, né, os pagamentos, as comissões e tal, no meio do caos, tu ainda tem que projetar o teu futuro. Não, mas aonde que eu quero chegar? E não parar, né? Então, eu acho que essa perseverança também é uma coisa que é uma carência hoje, também, no mercado de trabalho. Assim, por exemplo, as pessoas não querem passar dificuldade, as pessoas não querem, por exemplo, assim, resolver dificuldades. Por exemplo, assim, isso aqui é a minha função. Mas tem que fazer isso aqui, é difícil. Tu vai ter que falar com fulano, é uma conversa desconfortável, vai ter que resolver um problema. Mas daí isso é o gerente que faz. Daqui a pouco o gerente está numa reunião, entendeu? E aí o problema está ali, o negócio vai estourar e ninguém fez nada, né? Então, assim, isso é uma coisa essencial assim, para os jovens hoje e para qualquer profissão. Essa resiliência, essa questão assim de tu realmente pegar os problemas. Não, eu estou nessa empresa. A empresa tem esse problema é um problema meu também. Até o pastor comentou isso hoje na reunião, mais cedo, né? Então, esse é um problema da empresa, então esse é um problema meu, né? Se não é o meu setor, eu vou avisar o setor. O setor que está tendo esse problema, está tendo isso aqui, tem que resolver, senão não vai entregar, senão não vai faturar, e a empresa não vai receber, enfim. Então, essas atitudes de resiliência são essenciais também, né? O Mateus trouxe um ponto que talvez, às vezes, é a realidade de muitos, e ele pode exemplificar, né? Trouxe algumas coisas aí. Trabalhar com a família. Porque muitos criam essa expectativa, esse sonho, vou trabalhar com meu pai, com a minha mãe e tudo mais. Tem moleza? É fácil? Como é que funciona esse negócio aí? Trabalhar com a família. Pergunta muito interessante que tu trouxe. Então, trabalhar com a família, gente,
é como trabalhar com qualquer outra pessoa, no sentido profissional, no sentido técnico, no sentido do que tem que ser feito. Por exemplo, eu e minha mãe, a gente tem valores muito parecidos, né? A gente se dá muito bem, eu me dou bem com todos eles, óbvio, né? Mas assim, a gente tem pensamentos muito parecidos. Então, não teve muitas situações para alinhar a visão. Quando eu entrei, era eu e ela, por exemplo, né? Mas depois foi entrando os meus irmãos. E a nossa irmã, a minha irmã Amanda, ela foi a nossa primeira funcionária, né? Eu posso falar o nome dela porque ela tem uma história de sucesso hoje. Mas quando ela entrou na empresa, ela queria fazer umas outras coisas de um outro jeito, mas ela estava na primeira semana. Eu falei, Amanda, o negócio é o seguinte, aqui nós estamos montando a empresa, nós estamos crescendo e tal, precisa fazer desse jeito aqui, que é esse jeito que vai dar certo agora. Hoje, tu não tem conhecimento para estar contribuindo nisso aqui, porque tu não tem experiência nessa área. Eu falei, um dia vai chegar que tu vai ter esse conhecimento. Eu falei, e daí eu vou te ouvir. Daí eu vou perguntar, qual que é a tua opinião? O que tu acha? Ou tu mesmo vai dizer, e eu vou te ouvir, eu vou te dar esse crédito, porque tu sabe o que tu está falando, tu tem experiência, tu sabe o que tu está fazendo. Então ela começou como funcionária da empresa, minha irmã, por exemplo, e ficou 4 anos ali, assumiu gerência do escritório, nosso administrativo. E hoje ela é uma das sócias, tem 2 anos que ela é sócia da empresa também. Mas não foi de graça, não foi de graça, ela começou de baixo, né? E eu acho que tem que ser esse tratamento para qualquer familiar. Vamos montar uma empresa familiar, ótimo. Mas eu acho assim, família é família, negócio é negócio. E tem muito benefício em montar uma empresa familiar pelo seguinte, porque na família tem confiança, né? Na família tem essa confiança. Tu sabe que, tipo assim, tu pode confiar, tu sabe que a pessoa se importa contigo, é algo além do profissional. Mas, por exemplo, o profissional não pode deixar de ser feito, entende? A capacitação técnica, as decisões em valores, isso é o básico. E é o básico que vai ser exigido, o sócio sendo família ou não sendo família. O funcionário sendo família ou não sendo família. Mas eu não posso, eu vou em outro lugar, não sei o quê. Não interessa, nós temos que entregar isso aqui e tem que fazer, a tua função tu tem que fazer. Entendeu? Porque é a responsabilidade da pessoa, se é família ou se não é família. Mas na família tu tem bônus, digamos assim, porque tem confiança, tem uma importância, um amor, além do que muitas vezes no meio normal não tem, né? Tem um amor a mais, assim, pelas pessoas e tal. Muito obrigado. Uma pergunta para esse casal aqui. Na apresentação, a gente já viu que eles têm uma experiência muito bacana internacional. E o Matheus também falou que foi para fora do estado, por um tempo aí deixou a família, foi com a outra parte da família, né? Enfim, mas para vocês, qual que é o valor e a importância e o quanto agregou na vida de vocês essa experiência internacional? Dentro do trabalho, as viagens, qual que é o tamanho do mundo? Essa é boa, né? Essa é boa, porque a gente acha que muitas coisas são impossíveis. Por gentileza. Não está com vontade de falar. Uma dica, antes de começar a falar, que eu dou para todos, e eu sei que um dia vai chegar o meu dia, que a minha filha também vai. Acredito que para os pais é muito difícil, mas quem puder, quem tiver vontade, vai. Faça um intercâmbio fora do país. Primeiro é crescimento. Eu sempre quis fazer, mas meus pais me achavam muito novas, e no dia que eu tive a oportunidade, a gente já era casado, eu falei assim, amor, meu plano é esse, eu preciso fazer um intercâmbio, eu quero morar fora, eu estudava inglês desde pequenininha, mas eu preciso deslanchar, E nós conversando, a gente então resolveu que iríamos nós 2 juntos, né? Daí, no estudo de caso ali, de 6 meses, a gente resolveu passar um ano fora. Eu tinha 22? 26. Na época era o tempo certo para ir, porque 28 anos eles já não davam mais visto, tinha toda uma situação ali, então para o Ricardo era o tempo de ir. Então a gente foi estudar sobre isso, nós já estávamos num nível profissional muito bom, salários muito bons, empresas muito boas, estávamos estáveis, vida top.
mas nós precisávamos dar um tombo diferente, nós precisávamos de algo a mais. Foi o momento que a gente falou assim, vende tudo, pede demissão e vamos embora. Foi exatamente isso que a gente fez. Tchau, galera, estamos indo, né? E para nós foi muito importante esse momento, como nós já éramos casados, apesar de novos, né? Eu casei bem nova. Para nós como casal foi muito importante, para nós também estar num lugar onde realmente tu não tem suporte. É tu e tu. Se acontecer alguma coisa é tu, se não acontecer também é. Né? Tu tem que, enfim, resolver, não vai ter alguém que tu possa ligar. Né? Depois tu vai criando a tua rede, como em todos os lugares, mas no início é assim. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quantas pessoas hoje aqui falam inglês fluentemente que eu posso chamar alguém para negociar com você? Ou quantas pessoas na sua rede hoje falam inglês? Com certeza depois o Ricardo vai passar os percentuais, eu vou deixar para ele. Então isso nos abriu muitas portas. Eu tinha 22 anos, ficamos lá um ano e um pouquinho. Quando voltamos eu fui contratada por uma empresa, tinha 6 meses de empresa. O diretor falou assim, você vai para a China. Eu conhecia a Europa, tinha viajado e tal, mas nunca tinha ido para a China. E China é China, né, gente? Não é simples assim. E a pessoa que foi comigo nem inglês falava e também nunca tinha saído do país. Então, assim, foi uma situação de desafio, né? E a partir daí, hoje, vocês podem falar para mim que eu tenho que ir para qualquer lugar do mundo, com certeza eu vou, mas foi desafiador, porque tu chegar em outro lugar sozinho, não ser a tua língua, por mais que tu já fala. Então, são coisas na vida que vão acontecendo, que vão te fazendo crescer e te dando essa liberdade de fazer conforme for necessário. Por isso que o aprendizado nos tempos certos são importantes, né? O mundo, gente, é desse tamanho. É um ovo de codorna. O mundo é muito pequeno. Eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião, lá no interior, quando nós estávamos lá no interior, passava aqueles aviãozinhos, sabe, sobre a propriedade para tirar foto. E eu olhava para aquilo, eu sonhava, eu falei, meu Deus, cara, que coisa louca esse troço, como é que voa isso aí? Né? E era uma coisa de louco, assim, ver um avião. E aí, depois que tudo passou, a gente foi para a Argentina, da Argentina ir para a Espanha, perderam as nossas malas, porque o animal aqui foi levar 3 quilos de erva para tomar chimarrão na Inglaterra. Eu acho que a Polícia Federal, a Interpol, passou no scan, viu aquele pacote de erva, e esses caras são traficantes, perdemos as malas, ficamos 3 dias trancados em Londres, os primeiros 3 dias esperando as malas chegar. Só para arrumar, nós não ficamos trancados, nós ficamos em casa aguardando as malas. Isso, aguardando as malas em casa, mas fechado em casa, porque não podia sair. Só para não ser entendido. Mas para resumir, assim, a gente começou a perceber que o mundo é pequeno, que ali do outro lado do oceano é gente igual a gente, que o europeu, o chinês, ele não sabe falar inglês, que o árabe, ele fala sorry, ele não sabe nem falar, o americano é diferente. A gente começou a perceber que, eu não sou, no brasileiro não atira flecha, nós não somos índio. E aí as coisas começaram a acontecer. E por que da diferença do inglês? Que foi o que a Dai falou, eu quero endossar isso e dizer para vocês, 3% da população tem capacidade, 3% dos que falam inglês têm capacidade de fazer negócios em inglês. As pessoas se comunicam em inglês, mas fazer negócio em inglês, 3%. E nessa negociação que o pastor Gabriel até falou sobre a questão do açúcar, houve e aí, sabe a historinha dos 6 degraus? 6 degraus você conecta a qualquer pessoa no mundo. Você quer falar com o Trump? Em 6 conexões você vai chegar no Trump. Qualquer pessoa que você quiser, através de 6 contatos, 6 ligações, tu vai chegar, e é uma verdade, eu fiz esse teste. Então o que acontece? Entramos numa reunião, entra o rei do Congo, lá não sei de onde, um cara que queria comprar um navio de açúcar. Mais ou menos, quase 1 bi, o tamanho da negociação. E aí a gente entra na reunião, a pessoa falou assim, cara, tu conduz a reunião? Eu falei, cara, eu não sou o cara que manja do açúcar. Eu falei, não, mas ajuda aí, a gente, não, legal, tá bom. Entramos na reunião, abriu o Zoom, Teams. A reunião começou, eu me apresentei, I'm Ricardo, from Brasil, tal, aquela coisa lá toda e tal, e meu parceiro aqui, Dayana. E aí a Dayana, que estava na reunião, falou assim, cara, tu traduz para eles? Eu falei, peraí, o cara está negociando 1 bi, ele não fala inglês. Eu olhei na reunião, falei, não, ok, sorry guys, he will speak in Portuguese, I will translate to English for you, ok? Ok, beleza.
Desculpa. Ela falo- falou. A pessoa fala em português e eu vou traduzir em inglês Isso, para eu vou vocês. explicar para vocês o que ele está falando. E ela falou, beleza, vamos para o Mateus. Mateus, Ricardo, eu falo e tu traduz. Espera aí, tem 4 caras nessa sala fazendo uma reunião e eu sou o cara que vou conduzir essa reunião? Ô gente, sem brincadeira, sentei na cadeira desse jeito. Tô mandando na bagaça. Espera aí, eu tô nos 3%. Cara, esse é o desejo do jovem. Vocês têm que desejar estar no 3%. O que foi que o rei escolheu lá na época do exílio? Jovens sem defeito. O que fala lá no Daniel? Ele vai dando características, doutos, conhecimento, sabedoria e que falem também a língua dos caldeus. Lá está o exemplo de que já era necessário ter conhecimento de uma outra língua. Depois eu comecei a me arriscar no espanhol. Aí entrei numa reunião, os caras falando, e os caras falaram, nós vamos falar em francês. Eu falei, ok, eu fiquei quieto e prestei atenção, fui focado na reunião. Fiquei zerado sobre tudo que estava ao meu redor e olhando o que os caras falavam. Em um determinado momento eles falaram, mas o porto não consegue sair. Eu entendi o que eles falaram em francês. E eu falei, sorry guys, eu entendi o que vocês falaram. Sim, pode ser pelo porto fulano de tal. Os 3 pararam. Espera aí, esse louco fala francês também? Fiquei quieto, fiquei na minha, não disse que sim nem que não. Mas eles gelaram, porque eles não sabiam se eu falava ou não falava. E eu entendi o que eles estavam falando porque o inglês desbloqueou a minha mente. Eu comecei a perceber que as demais línguas, elas são fáceis de a gente falar. Ou seja, o mundo é pequeno, as relações são pequenas, as pessoas são pequenas. A última experiência para acabar. Eu era gerente da Artecola, fomos para uma feira, e na feira a Artecola era a única empresa que estava participando de todas as edições, desde que começou a feira em Bento Gonçalves, e eu era o gerente do mercado. E a diretoria falou, Ricardo, o governador vai entrar naquela porta, e o stand da Artecola está de frente, e tu vai dar uma entrevista, fala com o governador, e explica para o governador o que está acontecendo, quem somos nós e o que a empresa produz. Gente, começou a tremer. Vara verde. A menina da assessoria de imprensa chegou e falou assim, vamos fazer um teste. Eu falei, vamos, eu fiz 14 testes e nenhum deu certo. Eu falei, filha, desculpa, vai embora, deixa o cara vir, eu vou apertar, dar um abraço, um beijo, alguma coisa, e digo para ele, somos Artecola, hey, let's go, vamos embora, e deu. Né? Vamos desenrolar. Falei, não deu, não consegui gravar o videozinho. Beleza. Chegou o governador e o meu diretor chegou e botou a mão no ombro e falou assim, Ricardo, sabe qual é a diferença dele para ti? O CPF e o endereço. Falei, peguei essa para mim. Ô gente, a diferença entre nós, o Trump, o governador, o presidente ou qualquer um, é o CPF e o endereço e o tamanho de investimento que você vai fazer. É isso. E o tamanho do risco e da força que você está disposto a fazer para mudar a tua história. Eu só não vendi o rim porque não deu. Porque a conta deu certo, né? O carro, o terreno e as coisas que a gente vendeu e deu para pagar a viagem para a Inglaterra. Mas foi isso. Voltamos de lá como? A pé, não tinha nada. Material. Mas o que mudou a nossa mente e a capacidade, nós entramos na empresa, mudou. As pessoas olhavam e falavam, e aí sabe o que acontece? O empreendedor olha para pessoas que está disposto a mudar, ir para Minas, estudar, ir para, sei lá, qualquer lugar. Morei na Bahia já, uma coisa de louco. Fui para tudo que é canto já desse mundão em Brasil. Mas o empreendedor olha e pega o teu currículo e fala assim, cara, esse cara eu posso contar com ele, porque se surgir uma necessidade de ir para a China, ele bota a mão no ombro e diz assim, vai amanhã, ela vai, deixou a Letícia mamando. Quando a Letícia voltou, ou melhor, sem mamar, né? Quando a Letícia voltou, chegamos no aeroporto, eu joguei a Letícia nos peitos dela e falei, pelo amor de Deus, resolve aí, porque nós estamos surtados. A guria não mamava, cara, foi um estresse. Mas o empreendedor olha e fala assim, investe nesse cara, ele vai. Investe nessa pessoa porque ele vai. Investe porque ele faz a diferença. Investe porque ele tem atitude. Quero fazer uma pergunta aqui. Alguém está disposto a subir aqui agora? Só vir aqui, dar boa noite aqui, dar uma saudação? Quem quer vir? Alguém? Levanta a mão. Vem cá. Ao vivo. É ao vivo? Ao vivo aqui, né? Tá ao Pra vivo todo aqui. mundo ver. Essa primeira lição, como é que é teu nome? Daniel, parabéns, Daniel. Vou te dar um livro.
Você é uma benção, cara. Sabe o que significa isso aqui, gente? Atitude. O jovem tem que ter atitude. Quando a oportunidade chegar, levanta e faz. Cara, vai lá, cara. Deus te abençoe. Cara, atitude, velho. Vai, aplaude o cara. Quer fazer transformação na vida? Atitude, velho. Levanta e faz. TBC, tira a bunda da cadeira. Não dá pra falar isso, estamos na igreja, pastor? Dá? Toca a ficha. Tira a bunda da cadeira, velho. Levanta e age. Para de marasmo, levanta e age. Vai, toca a vida. Surgiu a oportunidade, levanta o dedo. Tem que ficar até mais tarde, eu vou. Tem que fazer serão, eu faço. Tem que quebrar a laje. Eu trabalhava no posto de gasolina, frentista, deu uma reforma lá, o tio tinha que botar uns pedreiros. Eu falei, tio, eu quebro isso aí pro senhor. Eu não imaginei que ele ia me pagar. No contraturno eu quebrei a laje inteira, carreguei num papo entulho, ele me deu R$400, o valor de um salário. Cara, surtei. A partir dali eu não perdi mais a oportunidade. Quando eu tive a oportunidade de pegar um carro para sair vendedor técnico em calçados, eu acordava às 5 da manhã, largava a Dayana em São Leopoldo, na Charlau, pegava um ônibus, ia para Montenegro, eu voltava, ia lá para Boxflex, pegava uma Montana, ia lá para Veranópolis, e era o primeiro a estar na Dow Ponte para vender Contraforte. A partir quando eu estava saindo da Dow Ponte, lá com o seu Luiz Magni, às 8h30, 9 horas, que a gente tomava café junto, estava chegando a prole de representante depois. Aí sabe o que acontecia? Fila. Eu sempre fui na frente. Sempre saí antes, sempre tive atitude. Atitude, velho. Muda. Atitude, decisão. Até só mais um exemplo aqui rapidinho. Meu Deus do céu. Tá muito bom. A gente foi morar na Inglaterra para estudar, e, enfim, a gente tinha meio turno de trabalho. E quando tu vai fazer intercâmbio, assim, um ajuda o outro, e tu tá na escola ali, tá todo mundo na mesma vibe, todo mundo precisa trabalhar e todo mundo precisa estudar, né? E são conexões, daí tu tem que aprender a fazer conexões o tempo todo, né? E a gente foi se conectando com as pessoas e precisava arrumar trabalho, a gente foi arrumando trabalho e tal, porque tu trabalha meio turno, estuda outro para se manter lá. E a gente chegou num ponto que nós arrumamos um trabalho num lugar, eu arrumei um trabalho numa cafeteria e o cara precisava de alguém para administrar. Daí eu comecei a administrar para ele, mas eu só podia trabalhar meio turno, e nisso eu precisei voltar para o Brasil por uma situação de saúde da família. E eu falei para ele, eu tenho uma pessoa para te indicar, para ficar no meu lugar até eu voltar, depois a gente conversa. Eu falei, Ricardo, te vira, tu vai ficar aí, tira uma folga da escola, tu fica aqui o tempo integral e depois a gente vê o que a gente faz. Eu vim para o Brasil, quando eu voltei, nós ficamos então lá em Londres, um lugar que não era nosso país, com pessoas que não eram nem de lá e nem, enfim, eram muçulmanos, até de outra religião. A gente teve a oportunidade, então, também de conhecer e falar um pouco até de Jesus para esse povo, né? Mas a gente administrou um negócio em Londres simplesmente pelo intuito de não, pode deixar que a gente vai fazer, vamos fazer coisa diferente, tem bolo, a gente vai fazer, tem que vender, não sei o que, a gente vai vender. O cara entregou um negócio pronto nas nossas mãos, né? Então, a gente, durante 6 meses, nós ainda administramos um negócio em Londres, né? Lembrei de uma situação também, que antes de eu ser autônomo, né, com 21 anos ali, logo que eu tinha ido para Minas, ali uns 6 meses depois, onde eu trabalhava, tinha os projetos ali durante o dia, e aí o dono do negócio, né, que era de projetos, falou, olha, eu vou pegar uns projetos extras e vou fazer final de semana, tu quer? Eu falei, eu quero. Então, assim, e nunca abandonei meu compromisso na igreja por causa disso, sabe? Eu falei, eu só tenho que ir no culto jovem no sábado e no culto domingo de manhã ou de noite. Na época, lá em Minas, na igreja, era um desses cultos. Mas assim, eu vou nos cultos e venho direto para cá e vamos trabalhar. Precisar virar à noite, viro. E aí teve dias, né, que a gente foi até 1h da manhã, 2h da manhã, trabalhando, né? Então, assim, também eu tinha o salário, que era 3 salários e pouco, ali com 18 anos, e fazia vários trabalhos extras para multiplicar ainda os ganhos até. E depois esses trabalhos extras eu fiz direto, não para um escritório, mas daí para fabricantes, né? E aí que foi os meus contatos, que vocês falaram, para começar um trabalho por conta própria, né? Fazendo bem feito para o meu chefe, depois tive contatos para prestar esse serviço para fabricantes, depois montei o meu negócio. E aí chegamos no ponto que abre a pergunta do momento, não é? Qual é o momento certo? Como avaliar, para os 3 aqui na minha vida, na vida do jovem, o momento de ser empregado e o momento de ter o seu próprio negócio?
porque até a gente volta um pouquinho lá no início, né? Que esse desejo por ter um próprio negócio faz o jovem ir para o digital e tudo mais. E também, às vezes, a gente vê a pessoa se enfiando em um negócio sem avaliar as situações. Né? Quem acha que ter um negócio próprio vai te dar liberdade, eu não sei se o pessoal que está aqui confirma isso. Mas não é bem assim a coisa. Porque a gente precisa estruturar, precisa organizar em todos os aspectos. Antes você só trabalhava, agora você tem que pagar o boleto. Agora você precisa responder, e daqui a um pouco vem um processo na justiça de um funcionário, e vem isso, e vem aquilo. Então, assim, gostaria que vocês tratassem, né? Eu já conversei em outras vezes com o pastor Ricardo também, o momento de ser empregado, o momento de ter a minha própria empresa, e não tem nada de errado. Eu tenho minha empresa, então eu sou o melhor. Não, nem sempre. Às vezes tem gente aí que está com a empresa, né? O status, sou empresário, e está passando necessidade. Só que no status parece que está tudo legal. Então, discorre aí para a gente, né? Comenta um pouco desse momento aí. Bom, eu acho que a primeira coisa, nós falamos muito disso no início já, mas assim, reforçando, é a questão do preparo. Eu acho que é fundamental. Você precisa, assim, hoje tem muita gente, não é um ou dois, tem muita gente que é boa no mercado. Você precisa ser muito bom, você precisa ser o top. Tudo que você fizer, você precisa fazer muito bem feito. Você precisa ser muito bom. Porque é assim que vão começar a surgir oportunidades. Né? E não só bom tecnicamente, bom também, hoje, é uma carência muito grande, não só a questão de resolver problemas, mas a questão também de lidar com pessoas. As pessoas não sabem lidar com pessoas. As pessoas não sabem conversar, entender as diferenças, como que outra pessoa pensa, como que outra pessoa reage, o que ela quer dizer quando ela quer dizer isso. Então, você precisa também se capacitar tanto tecnicamente, como também para estudar gente. Você precisa entender de pessoas, procurar entender temperamentos, para você saber se relacionar. Você precisa se relacionar bem com outras pessoas. Porque você fazendo bem feito, é o que nós falamos aqui, vai começar a surgir essa rede de contatos. E esses contatos vão possibilitar o seu crescimento de alguma forma. Se você faz bem feito, você vai ser indicado para uma outra empresa que vai te pagar mais. Se você faz bem feito, você vai ter uma oportunidade de começar a montar o seu negócio e fornecer serviços ou produtos para empresários, para outras pessoas que têm negócio, porque você foi indicado. Porque funciona assim, você faz o primeiro serviço bem feito, né? E aí, pro fulano 1 lá. Aí o fulano 2 vai ver lá, nossa, eu estou precisando de alguém que faça esse serviço. Vai perguntar para o fulano 1. Tu conhece alguém que faz isso? Conheço um cara que faz muito bem. E aí ele vai te indicar. Aí começa a ter outros serviços. Então você precisa ter uma rede de contatos também, muito boa. Procurar desenvolver essa rede de contato, estar sempre se atualizando também. E também eu acho que você precisa ser resiliente, precisa, tipo assim, saber resolver problemas, saber passar pelos problemas. Está tendo uma situação difícil, eu estou enxergando a solução. E outra coisa que eu acho que é muito importante também, que a gente precisa ser adaptável, né? Concorda? A todo momento, assim, tem mudanças no mercado, né? Que nem um ano e pouco atrás, na pandemia, falando agora de importação, né? O frete internacional estava caríssimo, né? Então, o frete internacional ele era X e ele foi para... Entendeu? Então, assim, um absurdo, ele aumentou muito, né, exponencialmente, e isso interferiu que o produto lá, depende do volume do produto, né, mas alterou ali o preço de 30% a 50%, pelo menos no que eu vendo, em outros setores eu já não sei, mas no que eu vendo alterou isso. E aí agora, um ano atrás, né, quase um ano mais ou menos, o frete internacional baixou assim muito, e os produtos lá embaixo. Então, nossa, agora é a hora. Então foi essa maré, nossa, agora nós temos que aproveitar e vender o que der, aproveitar, ganhar dinheiro, porque está tudo barato, é agora. Então assim, você precisa estar atento quando que o mercado muda, o que está mudando no mercado, o que aumenta, o que abaixa, o que está sendo a tendência, por exemplo, no que você quer futuramente montar um negócio, qual que é a projeção desse negócio, né? O quanto ele vai crescer ou ele vai diminuir,
né? Porque depende a área, ela tem uma área de crescimento. Aquela área ali que você quer montar um negócio, ela pode tanto crescer como ela pode decair. Você precisa avaliar essa tendência. Toda a profissão ela tem uma tendência de crescimento ou decrescimento. E você precisa avaliar em que grau esse negócio que você quer montar, ele está também, né? Então, tem diversas coisas, né? O que eu vejo também que é muito importante primeiro, é necessário ter um produto tangível. Você não pode vender sonho. Vendedor de sonho é complicado, porque em algum momento é aquilo que o pastor Gabriel falou antes, vai fragilizar. Na minha experiência, eu abri a empresa em 2015, quando eu estava empregado. Então, eu tinha o meu emprego, e aí eu pensei na possibilidade de abrir um PJ e fazer um contrato com a empresa, pessoa jurídica, para ganhar mais. Na verdade, ganhei menos, né, e trabalhei mais. Mas comecei a entender a forma de empreender, como é fazer a gestão do seu próprio negócio, da sua empresa. E ter uma empresa exige muito, gente. Muito, muito. Trabalha bem mais do que o normal. Mas o que aconteceu até eu abrir minha empresa? Ou até melhor, até dar a virada na empresa? Muita rede de relacionamento, muito trabalho em empresas e longos anos de trabalho CLT. A última experiência, todas as minhas 4 experiências em empresa, depois da Calçados Beira Rio, que eu trabalhei em calçado também, todas elas foram em cargo de gestão. E consegui participar, porque não adianta a gente abrir uma empresa e a gente ter um faturamento de 3, 5 mil reais. Eu acho que adianta, desculpa, vamos corrigir a fala. Adianta desde que haja uma projeção de crescimento. Mas tu está limitado a um teto de ganho baixo e que não há possibilidade de crescimento, segura, não é momento ainda. Trabalhe e aumenta a tua rede. Eu falo assim, que às vezes tem muitos empresários, empreendedores e sonhadores que têm uma empresa, mas que a rentabilidade do negócio é muito menor do que se ele fosse um gestor de uma grande empresa. O gestor de uma grande empresa, estou falando por mim, né? A época da Eucatex, nós tínhamos um faturamento de 180 milhões de reais mensais, que eu era responsável por parte disso. A maior parte disso era sobre minha responsabilidade. Como que faz a gestão disso? Como é que faz o orçamento? Como é que conversa com o cliente? Como é que fecha negócio nessa proporção? Antes, então Deus foi me dando oportunidades e me preparando para depois ter o meu negócio e depois ampliar as fronteiras. Então, o tempo certo de abrir uma empresa é após passar por algumas experiências, construir alguns legados, construir uma profissão e ampliar a rede. E ter uma estrutura preparada para te suportar. Porque no momento que tu abre uma empresa e tu está somente sobre aquele pilar, se ele fragilizar, você está sozinho, meu filho, não tem o que fazer. Então é importante que você tenha uma estrutura empregatícia bacana, que te dê uma estabilidade e que vá construindo paralelo a isso, sem prejudicar nenhum lado. E é uma fala que eu sempre digo, eu nunca deixei de, no meu trabalho, eu fui full, 110%, porque 100% a Bíblia fala que a gente é o servo medíocre, né? Servo inútil, fizeste só o que te foi mandado. Então fazer 100% eu me considero como inútil. Então faz 110%. É a mesma coisa o dízimo. Dizima e no mesmo valor do dízimo dá a dízima. Ou seja, ganha 1.000, dá 100, dá 110. Dá 10 de oferta, faz o melhor, dá um pouquinho mais, vai além. Trabalha bem, faz um extra, dá mais. Mas não deixa de negligenciar o que o Mateus falou sobre a igreja. Vai servir na igreja, seja 110 na igreja. Deus honra. Cara, não temos força, gente. Eu estou chegando nos 40, começo a sentir um pouco as dores no corpo, mas eu vejo os jovens arrastando o pé. Velho, que é isso? Você tem que dormir pouco mesmo. Pau, filho, acorda cedo, dorme tarde, estuda, se prepara, trabalha, pensa na tua empresa, projeta. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês tem uma apresentação no Prezi, no PowerPoint, ou um relatório que se algum negócio surgir, uma oportunidade de chegar, se um de nós sair agora, o pastor Gabi chegar aqui, preciso de um jovem preparado, que consiga abrir o currículo no telão agora. Quem tem aqui? Não precisa levantar a mão, não levanta a mão. Mas quem tem um Prezi preparado, bonito, com uma foto tua de lado, com as mãos assim, sei lá, qualquer jeito, preparado, alguém tem? Velho, tem que estar preparado. Ah, surgiu a oportunidade, me indicaram, fui para a reunião em Bento Gonçalves, não fui preparado.
Fui voraz, mas não fui preparado. Perdi a oportunidade. Cheguei em casa e falei para a Dai, não deu. Era Eucatex, tá? Família Maluf. Na terça-feira eu liguei para o cara que me entrevistou e falei, vou a São Paulo para conversar com vocês. Ele falou, pá, pode vir. Falei, cara do céu, não podia nem gastar com passagem aérea. Estava ruim a situação. Falei, caramba, eu preciso desse negócio, é oportunidade. Eu vou em São Paulo falar com vocês. Ah, gaúcho não vem nada. Falei, eu vou, quando vocês podem? O gerente, para acabar comigo, me quebrar no meio, falou assim, amanhã de tarde às 2h. Falei, fechado. Falei, meu Deus. E agora? Vou passar o cartão, 10 vezes, R$270, vou em São Paulo. Cheguei em São Paulo às 6 da manhã, fiquei até às 11 no aeroporto, caminhando para cima e para baixo. Depois peguei um Uber, cheguei lá, entrei na mesa e falei, vim aqui pegar meu emprego. Falei assim, gaúcho, marrento. Os caras ficaram se olhando, ficou ruim e tal. Falei, cara, eu acho que vocês não entenderam o meu perfil. Eu sou um cara ousado, eu sou um cara decidido, eu quero esse negócio é meu. Papapá. Os caras saíram da sala, 2, 3 minutos e tal. Cara, vem cá, gaúcho. Entramos na sala, seu Flávio Maluf sentado na mesa. Eles têm a boca mole, né? Eles são libanês. Não, tá sendo gravado, pastor? Tá. Libanês, eles falam bonito. Falei assim, então, como é que você está? Você vai então assumir lá a regional lá do Sul, né? Falei, sim, seu Flávio. Então, seja bem-vindo aí, Paulão. Gostei do moleque, hein? Falou, fechou, legal, obrigado. Voltei embora com o emprego embaixo do braço. Decisão, velho. Coragem, ousadia. Para o jovem cristão, nós já temos um Deus que cuida de nós. Velho, basta uma pequena decisão da parte de vocês e vocês estão na frente. Cara, eu adoro falar para as crianças, eu falo para as crianças, gente do céu, eu falo para os adolescentes na célula, basta vocês honrar pai e mãe, estudar, se preparar e fazer o certo, vocês estão ricos. Porque o mundo aí fora, ninguém quer nada com nada. Se vocês querem um pouquinho, vocês estão muito além. Muito além. É a minha palavra de ânimo, muito além. Então, no momento de empreender, no momento que você constrói uma rede, você tem pessoas fortes do teu lado. Fortes, empresas fortes que podem te dar o suporte. Uma empresa que vai recontratar o Mateus, uma empresa que vai, num momento que pensar um projeto, cara, eu vou dar esse projeto. Vou contar para vocês, saí do Eucatex, hoje estou só com o meu negócio, com a empresa. E a situação ficou lá, mas a minha mente está, de tantos negócios que a gente já mexeu, a mente está sempre pensando oportunidades. E eu sei que o mercado moveleiro está em crise, está ruim, eu pensei em alguma oportunidade para usar os caras. Nós estamos desenvolvendo um projeto para o calçado que pode revolucionar o mercado calçadista, com uma empresa que fabrica chapa de MDP. Como isso? Vocês vão ver em breve, se Deus quiser. Mas por quê? Eu estou dentro do mercado observando e eu estava trabalhando em empresas para identificar os nichos de mercado e os produtos disponíveis para que a minha mente trabalhe em cima daquilo e seja um criador, porque se eu sou filho de Deus, Deus é o criador, eu desejo e preciso criar. Se você não está criando, você está morto. Jovem, se você não está criando, você está morto. Se você não está escrevendo música, botando no podcast, igual esses caras fizeram, você está morto. Se você não está pensando em projeto para a sua vida, você está morto. Se você não está pensando em melhorar o seu currículo, você está morto. Se você não está pensando, sonhando, viajando, pensando com os olhos de Deus para a vida, você está morto, velho. Velho, né? Jovem. O tempo está passando, mas está bom, está legal, é isso aí, né, gente? Está bacana. A gente até pode abrir para perguntas, mas eu quero tratar um ponto que a gente tem observado muito forte no mercado, que são as questões emocionais atual dos jovens. Né? Como é que é numa empresa, vamos lá para a pastora Daia, como é que é numa empresa ouvir um não e ser xingado? Tipo, daí eu me demito, o que eu faço? Isso é uma fala muito do Ricardo, né? Eu não posso usar porque eu não tenho a mesma história que ele, mas depois ele vai falar com certeza disso. Mas a gente tem que aprender, o Mateus falou muito sobre isso, de tu ter a mente firme, né? Porque às vezes o não, tu discorda, o cara está fazendo errado, né? Às vezes chega e... Né, até esses dias eu dei um exemplo, chegou uma pessoa, um cliente, tá? Às vezes não é nem o chefe, chegou o cliente, jogou um negócio nos meus peitos, falou assim, vocês não sabem produzir, vocês são não sei o quê, e xingou a minha 8ª geração. Dei um sorriso para ele, falei assim, não, vem cá, vamos lá, vamos ver. E levei ele, então, no local certo, para a gente ver o que ele precisava, e ele estava com problema na fábrica dele, que ele estava olhando no local errado. Então, às vezes, se eu pegasse o negócio e falasse, não, pega isso aqui também, né? Não quero saber de ti, vai para onde tu quiser.
Então, às vezes, a gente tem essa mente firme, ouvir, é o que eu falei no início, a gente às vezes tem que aprender a ouvir. Depois a gente digere, e às vezes não é no mesmo dia que tu vai responder, né? Porque agora tu falou assim, às vezes a pessoa vai dizer não, ou vai te xingar. Às vezes não tem nada a ver com isso, mas digere. Não precisa se defender na hora, né? Mesmo que tu não é culpado, calma, respira, entenda o cenário. Às vezes a gente não sabe o que aconteceu ao redor, que nessa situação desse cliente. Eu não sabia onde ele tinha olhado, eu não sabia nem do que ele estava falando, né? Então, a gente olhar, respira, dá aquele passo atrás, né? Olha o ambiente, olha o que está acontecendo, entende quem está falando, se tem relevância ou não, porque às vezes a gente compra brigas que não são relevantes. Às vezes é necessário também, às vezes tu tem que se posicionar e falar, não, o negócio é assim e pronto. Depende qual é o teu cargo também. Então, tem momentos na vida que a gente vai fazer um não. Né? Falando para jovens hoje, aonde eu estou, o cargo que eu estou, né? Não na nossa empresa, mas na nossa empresa também, que eu sou a mais nova, né? Mas eu trabalho com pessoas que são mais velhas que eu, ou seja, têm mais experiência que eu. E muitas vezes eu vou ter que falar, ó, é assim, e eu tenho que dar a estratégia, o caminho é esse, a gente vai seguir por este caminho. Né? Então, a gente tem que saber ouvir, entender, e quando o sangue ferver, respira, dá um passo atrás. Se necessário, dá um sorriso, porque isso às vezes dá uma amenizada na situação e fala, depois a gente conversa. Ou se é no momento também, se o momento está quente, tu precisa responder, mas que tu peça, Deus, me dê graça e sabedoria para me responder ao nível, né? Porque às vezes a gente se perde nas palavras e a coisa pode ir para outras proporções. Né? Sim. Eu preciso falar. Vai. Até às 11 hoje. Vai. Cara, cuidado com as terapias, gente. Pelo amor de Deus. Qualquer estresse hoje tem que ir para uma terapia, tem que achar um coach para te ajudar. Cara, quem conhece de Bíblia não passa por isso. Sabe onde é que está escrito sobre inteligência emocional na Bíblia? Ela está lá nos frutos do Espírito, domínio próprio, mansidão, governança, temperança, etc. e tal. Agora tem que pagar um guru para me dizer que eu devo ser. Eles usam outros termos. Eu fiz o coach, tá, gente? Tenho a certificação do coach. Entramos lá, numa sala, 40 pessoas, começaram a pregar, primeira lei do coach, seja grato. E caramba, isso aí eu prego na igreja. Tá, mas não vou me bloquear, pai, me ajuda, eu disse que esse troço aqui revoluciona o mundo, eu quero entender esse negócio. Tá, vamos para a segunda lei. Segunda lei, seja, não julgue. Caramba, não vou me bloquear, Jesus me ajuda, não julgue, Mateus 7,12, comecei a vir um monte de texto na minha cabeça, eu falei, cara, vamos lá, vamos para o terceiro. Agora, esse aqui eu vou destruir. Terceira lei do coach, perdoe. Eu falei, cara, vou embora, agora eu vou embora. Não fui embora porque eu paguei caro naquela porcaria. Eu falei, caramba, uma geração doente, que quando sofre com algum não ou um conflito, procura um terapeuta. Em vez de fazer um PNL, uma programação neurolinguística, faça um PNL. Vá buscar o Senhor que Deus vai te responder, não precisa do guru. Caramba! Geração doente que agora entrega tudo para terceiro, não adianta aglomerar, gente. A porta é estreita, é tu e Deus. Se você não resolver a tua vida e não te posicionar e não resolver os teus problemas emocionais com o Senhor, não tem que entrar. Vai tratar no segundo estágio. Sou a favor agora. Beleza? Virou a chave. Primeiro estágio, vamos buscar o Senhor. Segundo estágio, não deu. Vai para psicologia, patologia, psiquiatria, mentoria, coach, IA, tudo que é IA aí, tá? Vai lá e busca ajuda, tá tudo certo. Mas o primeiro estágio tem que ser o Senhor. Tem que ser ao Senhor. Eleva os olhos para cima. Faz um clamor, acorda de madrugada, vai orar, busca a direção do Espírito Santo, ouve os mais velhos, vai ler a Bíblia. Está tudo lá, jovem. Está tudo lá, cuidado. Esse é o produto fictício que está à venda no mercado hoje, que pega todo mundo. Aí vamos lá. Essa semana um cara veio se aconselhar, fez uma mentoria e tal. Ele me chama de grandão. Grandão, um amigão meu. Cara, e aí e tal? Falei, cara, deixa eu falar um negócio. Não, revolucionou, identifiquei meu perfil e tal. O que tu fez com isso? Eu melhorei muito e tal. Não, legal, beleza. Então, comecei a fazer pergunta e a gente começou a perceber que está tudo no ar. Eu falei, tá, meu amigão, deixa eu te falar um negócio. Alguém te falou que tu é um inspetor?
Não, ninguém me falou. Eu falei, cara, tu é um inspetor. Tu trabalhou na Petrobras. Tu tem isso, tu tem aquilo. Cara, tu é esse cara. Tu tá fazendo o quê? Não, tô indo lá na empresa tal. Cara, a empresa tal importa? Não sei. Cara, certeza. Porque o aço que os caras trabalham naqueles tanques para alimento não é um aço que tem no Brasil, é o aço 304. E ele falou, e o 360, pastor? Eu falei, beleza. 304 e 360, tu sabe. Tu sabe que não tem no Brasil. Tu sabe que eu trabalho com a China. Por que na hora que tu está lá com o teu cliente, tu não fala no ombro, apertando o parafuso ali? Está ali apertando o parafuso, fala assim, e aí daí? O aço não vem do Brasil, né? Não vem. Vem da onde? Vem da Tailândia. Ah, da Tailândia. Pá, cara, nem sabe. Eu tenho um amigão que tem um escritório na China, ele faz importação da Tailândia. Falou, sério? Está aqui o cartão dele. Falei, rede de relacionamento. Cara, se eu vender um container de aço, vai te deixar aposentado. Olha o tamanho do negócio que tu está mexendo, num negócio de 20 milhões, que pode virar 200 milhões, que tu vai ganhar 5%, 10 milhões, botou o saco, cara, aposentou a tua vida. Mas agora não, eu tenho que tratar a minha mente e olhar para aquele prédio e dizer que ele é meu. Mas cadê o relacionamento? A rede se constrói com pessoas, com negócio, com produto. Não vende ilusão por aí, cuidado, gente. Cuidado, o jovem está sonhando um negócio digital que não existe. Ou que vai acontecer exatamente o que o pastor Gabi falou, vai dar 10 anos, desse troço rompeu. Acabou, veio uma outra tecnologia. Chegou uma tecnologia que é agora a inteligência artificial, né? Tudo é chatbook, coisa arada toda aí, né? Mas cuidado com essas, não saiam da tecnologia, mas usem a tecnologia para construir coisas sólidas. Relacionamentos com empresas, negócios, produtos e mercados. É isso. Isso é o que constrói futuro. Mercado virtual, ele constrói momento. O que constrói futuro. É mercado, é produto, é relacionamento, é empresa, é negócio, é tete a tete, olho no olho. As pessoas precisam de calor humano para se relacionar. Assim como a igreja precisa de vocês. O pastor falou ali da questão emocional, né? O que eu vejo é o seguinte, muitas vezes quando tem um problema numa empresa, alguém é xingado, isso é uma coisa, quero falar bem rápido isso, tá? Mas alguém é xingado, alguma coisa assim, o que acontece? O ego está mais importante do que a solução. Esse que é o problema, tá? Porque, tipo assim, você precisa, quando você está trabalhando, você precisa estar focado na solução. Mas me xingou, não sei o que. Claro, a gente é humano, vai sentir. Mas a gente precisa pensar, é que fulano quer resolver esse problema aqui. Então, eu preciso fazer isso aqui, né? E entregar essa solução. Às vezes, como a Daiane falou, né? Vai precisar se posicionar, porque às vezes não tem o que fazer. Então, tu vai falar, já fiz isso, e não tem mais o que fazer. Só que você precisa, daí o pastor falou, o Ricardo também, você precisa estar curado emocionalmente. E essa cura, sim, você só vai ter em Deus, de perdoar, de amar, e isso você vai ter com Deus. Você vai buscar aqui na igreja, vai buscar na sua casa, vai buscar perdoar quem você precisa perdoar. E isso aconteceu exatamente comigo, sabia? Quando eu me batizei com 16 anos, eu estava aqui no Sul, né? E foi o meu primeiro emprego. E, tipo assim, eu tinha alguns problemas na época com a autoridade, né? E assim, e qualquer coisa assim me ofendia muito, muito, muito. E eu vi que eu precisava perdoar algumas pessoas. E aí logo identifiquei isso no meu primeiro ano de conversão e já fui perdoar, vou perdoar aqui. E a coisa se tornou muito mais prática para mim, sabe? No sentido empresarial, no sentido comercial. Não, a pessoa não está braba porque não gosta de mim. Não, está braba porque ela precisava resolver o problema e não foi resolvido. Então eu comecei, o que tu precisa para resolver? Eu preciso disso, disso, disso. Então eu vou fazer e vou resolver. Pronto. Não, entendeu? O seu ego, tem que baixar esse ego. Tem que baixar o ego e ter humildade no negócio. Porque a humildade, ela vai te fazer ver o que você precisa fazer só para entregar essa solução e entregar essa solução bem feita. Que aí você vai construir esse crédito, né? Você vai ser visto como um profissional excelente, você vai construir essa rede que nós tanto falamos já. E uma outra coisa também, você não precisa empreender só na questão assim de criar um negócio seu, né? Você pode empreender na empresa que você está, no negócio que você está, ou em alguma outra empresa que te deu uma oportunidade. Mas hoje, você que tem que se perguntar, isso é muito pessoal, né? Qual que é a sua visão? Aonde que você quer chegar?
né? Quando eu estava lá em Minas e ia vir para cá, para começar nas vendas, eu sabia que ia começar numa situação pior, mas eu tinha ouvido falar assim, não, eu sei de pessoas que ganham X valor por mês nesse segmento. Eu falei, eu quero. E era algo muito além do que eu vivia na época. E hoje, com 10 anos, eu consegui, exatamente nesse ano, chegar nesse valor que falaram que era um sonho há 10 anos atrás, sabe? Glória a Deus, sabe? Eu nunca deixei de, por exemplo, devolver dízimo desde a minha conversão, entendeu? Sempre, independente do crescimento, eu fui fazendo isso, que é o básico, né? Porque tem uma coisa também, você pode ser bom, eu conheço pessoas que são boas, que se capacitam, mas elas não são fiéis a Deus. Só que o que acontece? É Deus que abre as portas. Se você só se capacitar e não for fiel a Deus, Deus não vai abrir as portas. Então você precisa também ter uma vida de fidelidade com Deus, procurar ser fiel, procurar honrar a Deus na sua vida de verdade, não meia boca. Porque daí você vai se capacitar, vem o preparo e Deus abre as portas, né? Para honrar também algumas perguntas ali, o pessoal de trás recolheu e me enviou aqui, entendendo o poder da indicação. Como eu faço para me posicionar no mercado sem alguém que me auxilie nesse processo? Tá? Eu vou ajudando a responder aqui, que é, resumindo o que foi falado, geração de valor. Se você quer ser indicado, seja bom e atenda bem o primeiro cliente. E depois o segundo, e aí a indicação ela vai acontecendo. Ah, mas eu preciso que alguém faça por mim. Encontre a pessoa. Gere valor. Às vezes a gente quer que alguém faça algo por nós e fica preso e dependente disso, inclusive dos pais. Mas agregue valor na vida da pessoa. A gente falou há poucos cultos ainda sobre chame a atenção da maneira correta. Chame a atenção. Seja uma pessoa diferenciada a tal ponto que a gente vai ter alegria em te indicar e te ajudar. Esses dias uma pessoa me procurou, pastor, preciso de alguém aí para trabalhar em determinada área. Cara, a gente revirou os jovens, não tinha. Porque quem é bom estava bem empregado. E os outros, qual é um grande problema? Inconstância. Inconstância. Cara, seja constante, pega algo e vai até o fim, rasga, vai firme. E aprenda a gerar valor no ambiente que você se encontra. Só completando, o Joad tem uma frase que eu acho que é perfeita para isso. Faça o seu melhor. Quando você faz o seu melhor, com certeza as pessoas vão te indicar, porque elas estão vendo que ali tem um trabalho de excelência, né? Não importa em qual área, se é venda, se é técnico, o que for. E você tem que saber ser comercial também. Tem que fazer o seu melhor, vender seu peixe. Você tem que botar as garrinhas para fora. Não é puxar saco, mas você tem que botar as garrinhas para fora. Velho, eu tô correndo, tô fazendo o meu melhor. Lá na empresa que eu trabalhava, meu primeiro emprego depois do técnico em calçados, deu tudo certo, ganhei um computador com melhor em vendas no Brasil inteiro, um Dell. Cara, o presidente da empresa pegou o computador, me deu, tirou foto, e eu tenho orgulho de dar para esse moleque. 2 semanas depois, estava na sala dele, eu falei, escuta aqui, eu quero faculdade. Pô, estou dando o meu melhor aqui, me devolve alguma coisa. Ele levantou, me pegou pelo braço e me chamou de todos os nomes que vocês possam imaginar. 2 semanas depois, que eu era o melhor do Brasil, me botou, cara, no lixo. Eu falei, eu não sou esse lixo porque eu sou o melhor do Brasil. Então, se tu não me quer, agora acabou minha história nessa empresa. Espera aí, eu vou mudar. E aí, botei diante de Deus. O que aconteceu? O professor do Senai passou, viu minha foto no quadro. Ele me chamou de Sérgio. Sérgio está aqui. Cara, vou falar com ele. Na saída, me chamou para tomar um café. Meu querido, vem cá. Sérgio, te falar um negócio. Eu estou numa multinacional. Cara, não quer vir trabalhar comigo? Mas pai, falei para professor, tu veja bem, cara, R$ 2.700 o salário. Eu ganhava 1.360. Falei, assinado. Assina onde? Cara, saí. Deus abriu a porta. Mas fui lá bater. Agora ganhei um computador, vou para casa, cantar de galo, fico 6 meses me achando bonzão. Não, cara. Não, Deus quer o melhor e faça o seu melhor, mas também exija o melhor e se posicione como melhor. Assuma a autoridade dada por Deus. E essas indicações, só lembrando assim, por que daqui a pouco o pastor não indicou, né, pastor? Porque na indicação você tem uma responsabilidade.
Se você indicar mal alguém para uma pessoa, essa pessoa, pô, mas você indicou o cara lá, o cara deu um monte de problema, um irresponsável, não sei o quê. Então, assim, ó, ninguém com sã consciência vai indicar alguém ruim, ninguém. Então, se você quer ter as portas abertas nesse sentido de indicação, volto a dizer, você precisa ser muito bom no que você faz. Essa é boa. Gosto do meu trabalho, porém não tenho perspectiva de crescimento. E também não tenho um estilo empreendedor. O que eu faço? Bom, se você gosta, que bom, fica aí. Né? Você está dizendo que você gosta do trabalho, mas não tem perspectiva de crescimento. Você quer crescer? Você quer se desenvolver? Continue sendo fiel no que você faz, enquanto que você se prepara para algo melhor. Ah, mas não tenho perspectiva de crescimento. Faça o melhor ali, que às vezes o professor do Senai vai passar e vai ver a sua foto no quadro. E aí vai te levar para outro lugar. Enquanto que você não fizer bem o que tem na mão, esquece. Você não vai. Ah, mas é na sorte. Né? Tem que ser filho de herdeiro. Não. Quer dizer, tem que ser herdeiro, né? Não filho. Tem que ser herdeiro. Não, filho. Tem oportunidades, tem chances. Mas faz o quê? Procura outra coisa, se prepara para outra coisa. E se você gosta muito, dá uma analisada no mercado, como que você pode explorar, então, a partir desse seu trabalho, algo... Eu tenho um exemplo pessoal sobre isso, que eu estava numa boa, estava ganhando bem, estava dominando tudo. Tipo, sabe aquele trabalho que tu faz dando risada? E estava tudo certo, salário, tudo. E daí, como o Ricardo falou, vocês estão com seus currículos preparados, né? Uma rede chamada LinkedIn. Não tenho nada lá, não é uma rede que eu trabalho, que eu poste, mas tenho sempre o meu currículo lá. Nesse momento, então, uma pessoa olhou meu currículo, me chamou para conversar e me ofereceu oportunidades maiores, né? Então, às vezes a gente não espera, a gente está de boa, mas se você tem preparo, as coisas aparecem. Às vezes as oportunidades não necessariamente sejam onde vocês estão. E daí você pode fazer o balanço do que é melhor para você. Então, o preparo traz isso. Se você está na vitrine, alguém vai te ver, né? Eu não gosto dela, mas vou usar uma frase dela. Dona Luísa Helena Trajano. Ela fez uma... Vocês conhecem ela? Sim. Dona da Dona Magazine Luiza, né? Luísa Helena Trajano, Magazine Luiza. Ela tem uma frase que ela diz assim... uma frase não, um testemunho, depois eu finalizo com a frase. Ela chamou uma agência de marketing, quando eles eram pequenos, para fazer um projeto de marketing para a Magazine Luiza. E a empresa veio, acho que é o meu. A empresa veio, fez o projeto, antes de fazer o projeto, sentou com ela e perguntou, Dona Luísa Helena, quanto que a senhora quer gastar? Ela olhou para ele e falou assim, por acaso eu te pago para pensar? Faça o projeto. O cara olhou assim, opa, caramba, tá, mas a senhora tem uma ideia, um target aí, me fala mais ou menos quanto que a senhora quer gastar? Não, faça o projeto, é um projeto de impacto. E o cara fez o projeto, levou para ela, apresentou o projeto, sei lá, custava 1 milhão. Aí o cara olhou para ela, tá, quanto que a senhora pode pagar? Cara, eu tenho 10 mil reais. O cara se indignou, xingou ela, aquela coisa arada toda, mas ela viu todo o cenário do que ela gostaria para a empresa dela. Por 10 mil reais, que talvez nem pagou. Eu não sei o final da história. Tem um cara num livro chamado Audaz, do Maurício Benvenuti, que ele tem uma frase que ele fala assim, toda a inovação precede a regulamentação. Se você está obsoleto no seu trabalho, na sua função, cara, pense global, pense maior. A sua mente tem que estar focada no seu trabalho, pensando como você vai criar algo que possa revolucionar o teu mercado de trabalho. Como? Você precisa estar focado naquela situação que você está inserido, pensando, como que eu vou me transformar num super-herói dentro desse negócio? Eu preciso ser um super-herói. E justamente a inovação ela é mais uma questão de ótica do que de investimento, de recurso. Né? Muitas vezes a empresa tem recurso para investir, mas não tem uma visão nova a respeito daquela situação, não vai conseguir se destacar. Então, essa questão de ampliar a sua visão a respeito do negócio, com o preparo, é essencial. Tem uma aqui que eu não posso deixar passar, né? Muito legal. Muitas vagas, até de iniciantes, que exigem experiência. Como eu faço para entrar no mercado se eu não tenho experiência? Encontre algo que não precise de experiência.
Na verdade, a minha carreira, para nós, eu acho que a bênção de Deus vem na frente de tudo isso. Porque eu não tinha experiência nenhuma, gente. Eu vim no posto de gasolina, mas eu fui na entrevista e não o fato de eu não menti na entrevista em momento algum, mas eu não deixei transparecer insegurança. Porque eu tive conhecimento, estudei, me preparei, e aí eu fui para a entrevista convicto daquilo que eu queria e falei, eu sei, eu vou fazer. A realidade é totalmente diferente. No momento que a porta é aberta, cara, vai atrás, velho. Vai atrás, vai atrás. A gente precisa dar um passo de fé em direção de algumas coisas. Isso é o passo de fé. Não tenho experiência, mas eu adquiro. Aí é a forma de olhar para a situação e a forma de dialogar com quem está te oportunizando ou te trazendo a solução. Cara, seja real, transparente. Eu não sei, mas eu vou atrás, eu vou descobrir. Eu vou resolver, eu vou mudar. O que interfere também muito, que eu lembrei agora, você precisa ser persistente para isso também. Eu sei de casos de pessoas que daqui a pouco querem começar no mercado de trabalho, só ficam mandando e-mailzinho, ficam mandando uma mensagenzinha e não vão na empresa meter a cara, né? E daí você não consegue negociar, porque essa relação presencial você consegue negociar com o diretor, mesmo você não tendo experiência zero. E eu acabei de lembrar que o meu primeiro serviço ele foi assim. No caso, eu tinha, né? Eu já conhecia de softwares e tudo. Só que, como eu era muito novo, eu tinha 16 anos, era muito gurizinho, entendeu? E aí, tipo, o pessoal, não, tu não sabe fazer isso. Não, eu sei, eu tô falando que eu sei, não sei o quê. Aí eles, não, mas não sabe. Não. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Eu falei, eu posso vir aqui sábado? Ou eles falaram, vem aí no sábado. Eu não lembro se eu falei, se eles falaram, mas eu sei que surgiu o teste ali. Aí eu falei, não, beleza, eu venho aí. Que hora que tem que vir? 8 horas da manhã. Beleza, estarei aí. Então, se você assim, não tem experiência nenhuma, se proponha. Não, e você pode ser humilde se você não sabe. Tem esse caso também. Você pode dizer, olha, eu não sei, mas eu quero aprender e eu quero iniciar minha carreira profissional. Né? Então, assim, gostaria de uma oportunidade, eu vou fazer o meu máximo aqui pela sua empresa e tal, aí que você vende, né? Vou fazer o meu máximo, vou dar o meu melhor aqui para fazer o seu negócio ter sucesso. Que empresário que não quer ouvir isso? E, gente, o empresário ele tem uma capacidade, uma visão aguçada, que se você for presencialmente, com vontade, sangue no olho, você não sai de lá sem oportunidade. Tenho certeza disso. Então vamos lá, uma pergunta para cada um aqui responder, para a gente encerrar, né? Que está quase aquele Desculpa podcast aí, galera, da internet horário. de 3 horas e tal. E é legal, né? Se é para ficar assistindo joguinho, que os caras transmitindo joguinho, todo mundo em casa fica, né? 3, 4 horas, vamos falar de vida. Mais uma pergunta aí para cada um e a gente encerra. Mateus, de forma prática, qual é a dica aí que você deixa, uma dica de ouro, né? Que todo jovem empreendedor precisa para ter sucesso? Pois bem, dica de ouro, preparo. Não adianta. É que assim, sem preparo você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa de preparo, você precisa realmente construir as suas conexões, você precisa entender de pessoas. Outra coisa que você precisa também, muito importante, é ter uma visão ampla. Não é porque uma coisa foi de um jeito a vida inteira que ela tem que continuar sendo assim. Eu falo no meio de negócios. Então, o jovem empreendedor ele precisa ter uma visão ampla, que ele leve solução para o mercado. Né? No mercado tem essa carência, e eu sei fazer isso. Eu vou pegar isso, eu vou aperfeiçoar, eu vou apresentar. Quando eu criei meu primeiro negócio, eu fiz isso. Eu peguei um portfólio lá no meu notebook e tal. E na primeira fábrica que eu fui a pé. Quando eu tinha o meu primeiro negócio, eu fui a pé. Eu comprei o carro alguns meses depois ali. Mas assim, eu fui a pé com um portfólio preparado. Eu faço isso, está aqui a parte visual, está aqui a parte técnica, está aqui a parte do design. Eu saí de lá com o serviço do salário que eu ganhava o mês inteiro. Entendeu? Então, tipo assim, você precisa se preparar e você precisa ter essa visão ampla. Né? Quais as oportunidades que existem no meu ramo? O que eu posso apresentar para clientes, para empresários, para empresas, para indústrias, que vão valorizar o meu serviço e eu vou conseguir transformar isso em dinheiro, óbvio. Né? E uma outra coisa também muito importante,
baseado nesse preparo, quando você conseguir fazer um trabalho, um serviço, que você leve aí 2, 3 dias, que com esse serviço você consiga ganhar o que você ganha o mês inteiro, aí, meu amigo, é hora de mudar. Aí exige coragem para você mudar. Porque, pô, você trabalhou 2 dias, extra de noite, 2, 3 dias, e ganhou o que você ganha o mês inteiro numa empresa, fechado lá. O que você está fazendo? É hora de mudar, né? E eu passei por isso também. Quando eu cheguei nisso, exatamente o meu primeiro serviço freelance, ele foi assim. Eu fiz o serviço freelance e ele era o salário inteiro que eu ganhava, o mês inteiro. E aí foi que eu vi, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui do cálculo aqui. Eu tenho que dar um jeito na minha vida, né? E aí foi quando eu montei o primeiro negócio, né? Então, essa visão ampla também é muito importante. Muito obrigado, Matheus. Vamos para a pastora Daia, que ela é uma pessoa também que se preparou muito na vida, e a gente vai falar sobre, rapidamente, vida acadêmica, não é? Considerando a sua jornada de preparação, qual é a sua mensagem sobre a importância da preparação acadêmica? Primeiro passo, acho que vocês precisam entender a sua individualidade, porque às vezes a gente quer chegar lá porque o Mateus chegou lá, eu quero fazer tudo que o Mateus fez, eu vou seguir os passos do Mateus. Por mais que eu faça tudo que o Ricardo fez, eu não sou o Ricardo, eu não tenho a história do Ricardo. O Ricardo tem toda uma história diferente da minha. Meu pai pagava minha universidade, eu tinha todas as oportunidades, eu não tive problema quanto a isso, mas eu tracei aquilo e aonde eu queria chegar. Então, quando tu traça onde tu queres chegar, tu começa a conseguir almejar o que tu queres, né? Hoje, uma dica que eu dou para todo mundo é o curso técnico. Se tem na tua área, é aquela área que eu quero, até porque é o momento de fazer um curso de 2, 3 anos ali, se não for, muda. O curso técnico, tu põe a mão na massa, tu vai fazer de fato. A universidade é mais técnica, tu vai fazer um estágio, mas é uma coisa mais... Mas se tu tivesse a oportunidade, faça um curso técnico. Por mais que eu tinha uma família que tinha isso comigo, através do curso técnico, 1 ano de faculdade eu já estava pagando a minha universidade. Eu pagava integral e eu não fazia 1, 2 cadeiras. Eu fiz engenharia química em 5 anos. Então eu fazia todas as cadeiras. Teve semestres que eu fazia 8 cadeiras e mais o TCC no final. Eu fazia o máximo de cadeiras que eu podia, eu trabalhava o dia todo, nunca foi uma escolha minha, tem pessoas que acham que, enfim, cada um tem que se entender, mas eu achava que para me preparar eu precisava estar no mercado de trabalho. Então eu fiz toda a universidade trabalhando, acordava às 5h30 da manhã, 5h33 para ser mais exato. Eu sou engenheira, tá, gente? Trabalhava, ia para a universidade e o que todos aqui falaram também, nunca deixei de honrar a igreja. Isso é muito importante, a gente querer chegar, a gente querer se preparar, mas se prepara na igreja também. Nunca estudava 6 dias por semana, virava à noite, fim de semana virava à noite com jovens, ia em todos os cultos. Tem culto durante a semana que não dá, mas fim de semana se foca. Eu não tenho uma cultura de estudar em casa, mas se tu precisa, tira o tempo, faça isso. Não vá fazer outras coisas, né? E se prepare não só no foco, né, aquele que tu põe assim e vai direto. Amplie a rede, estude outras coisas, estude uma língua, faça um outro curso no meio do caminho que não te atrapalhe, mas sempre esteja buscando esse preparo. Desde o curso técnico, que eu terminei a universidade, emendei no mestrado, e daí começa a parte de você se entender aonde que eu quero chegar, qual é o objetivo que eu tenho. Eu já estava dentro do doutorado, estava na última etapa do doutorado. E foi quando uma pessoa me falou, qual é o teu objetivo? Quantos anos tu tens? O que tu queres fazer? Então, às vezes, também é o momento de onde nós estamos entender. Eu continuo agora ou continuo depois? Mas não deixe de continuar. Então, eu dei uma pausa, porque profissionalmente, para mim, aquilo não seria um up, eu teria que buscar outras coisas para chegar nisso, que não era o caminho da área profissional que eu estava buscando, né? Então, se entenda, mas não deixe de trilhar o caminho, por mais que apareçam obstáculos, né? Eu tive filhos depois de estudar, mas muitos dos meus amigos tinham filhos e estudavam, porque tu tem que viver o momento, por mais que tu tenha algo, às vezes, que as pessoas usam como muleta, né? Eu tenho um filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não deixe. Não perca o tempo, porque no momento certo as oportunidades aparecem para aqueles que estiverem preparados. Muito obrigado, né, pela participação. E, pastor Ricardo, agora então, para finalizar, se você tivesse 18 anos, com o conhecimento que tem hoje, o que você consideraria determinante na sua vida?
Faz tempo dos meus 18. Faz 22, né? Pastor, eu olhando tudo que passou, assim, as águas que passam embaixo, né, da ponte, e todos os momentos que a gente viveu, assim, até como casal, como igreja, com tudo. Aos 18 anos, com tudo que eu já vivi até agora, eu escolhi 3 palavras, assim: foco, execução e estabilidade. Foco, execução e estabilidade. Se tem o que vai dar direcionamento nesse período da vida para o jovem, é foco. O momento agora é de preparação. O momento agora é de você servir na igreja. O momento agora é de ser feliz, entender o tempo, ter amigos, se relacionar. Esse é o momento. Foque nisso do momento. A ansiedade nos projeta para um futuro que é desconhecido totalmente. O meu futuro, eu sonhava em ser desenhista de calçado, porque eu fiz o técnico e eu sempre tirei a mais. Os meus desenhos de calçado eu poderia trabalhar contigo, Matheus. Cara, eu desenhei um lenço uma vez que até eu me apaixonei pelo lenço que eu desenhei, a riqueza de detalhe, umas coisas assim. Eu achava que aquilo era, mas naquele momento era o meu foco. Então eu investi tudo naquilo, eu construí aquilo e eu executava. Eu treinava em casa, eu gostava de desenhar, eu pintava nas paredes. Lá em Voti, a gente foi para a igreja, nós desenhávamos nas paredes as coisas para o Joad, a gente estava envolvido o tempo todo, executando aquilo e tendo estabilidade. O jovem, nesse período, a gente tem, pela minha mente, a gente oscila muito. Uma hora a gente quer uma coisa, depois a gente vê outro caminho dando melhor, a gente quer ir para aquele caminho, vai para o outro. Não, cara, constrói. Nesse momento, hoje está inserido, constrói uma situação estável, a fim de dar estrutura, para que depois essa estrutura sustente qualquer demanda que venha. Porque quando, aos 40, hoje eu percebo que o princípio arraigado e os legados, os valores aí de reino, de tudo que a gente viveu, dá base para construir qualquer mercado de trabalho. O produto muda. O que vai determinar no futuro do jovem, e aí é o que eu falo, dos meus 18 para os 40, é a forma com que eu vou tratar a base que eu estou construindo, porque o produto ele muda. Eu vou trabalhar com produtos para o varejo, vou trabalhar com alimentação, vou trabalhar com importação, que é o meu negócio, vou trabalhar com indústria química, vai mudar o produto. Calçado, gente, eu trabalhei em 2 empresas do calçado, eu achava que eu ia ser o rei do calçado, mas eu fui o rei da madeira. Não tem nada a ver. Quando eu saí para entrar numa indústria que, rei, estou brincando, tá? Pelo amor de Deus, não entendo isso como soberba, não tem nada a ver. Eu quero dizer assim que deu certo a minha carreira na indústria da madeira. E aí, vou dizer uma coisa para vocês. Quando a oportunidade veio, quem perguntou antes ali sobre não ter experiência, foi a Dai que arrumou meu primeiro emprego na indústria da madeira. Uma empresa de Estância Velha procurando um gerente. Eu falei, mas eu tenho experiência, eu não tenho experiência de gerente. E é para o mercado moveleiro. Eu nem sei como é que faz móveis. Mas fui lá, entrevistei e falei, cara, eu vou atrás, eu sou bom, eu quero esse negócio. Aí o cara falou, nós vendemos cola para colar fita de bordo. Eu falei, Jesus, fita de bordo, o que é isso? Sabe o que é fita, cassete? Saí da empresa apavorado. Os caras me contrataram, eu fui no Google e escrevi fita de bordo. Apareceu um banner de propaganda, Tabone, fitas de bordo. Olhei o telefone, liguei, um cara atendeu e eu falei, cara, eu não sei com quem eu falo e nem sei por que eu estou ligando. Fato é, eu não entendo nada desse negócio, arrumei o emprego, estou ferrado e eu preciso que alguém me ajude a colar fita de borda. E o cara falou para mim assim, só um pouquinho, vou passar para o engenheiro. Ó Deus abrindo a porta. O engenheiro pegou, está escrito no meu livro, tá? Está escrito no meu livro. O engenheiro pegou, me atendeu e ele disse, vem cá e passa 2 dias aqui comigo. Ele me deu 2 dias dentro da Tabone, em Caxias do Sul, e foi lá que eu aprendi a mexer com as fitas de bordo, e foi lá que deu certo a cola, foi lá que eu fui para a Artecola, e de lá me projetou para o Eucatex, e as coisas fluíram. Ousadia. Cara, não sabe, esteja aberto. O que eu faria com os meus 18 anos? Foca, gente. Vocês não sabem o que vocês vão ter com 30, com 40, com 50 anos. O momento hoje é preparação.
é ousadia, coragem, acordar cedo, é fazer diferença, é servir na igreja, é viver intenso, o jovem precisa ser mais intenso. Nós temos um bando de zumbi. Vocês já viram o zumbi? Zumbi. Jovem zumbi. Nós estamos todos zumbi da internet. Se a gente agir de fato e de verdade, se relacionar, servir, amar, perdoar, trabalhar duro, sucesso. Muito obrigado, né, a todos os nossos convidados. Pastor Ricardo, o que tem aí na mesa, rapidinho? O que é isso? Construindo o futuro. Eu trouxe, não falei, né? Eu falei que eu tinha um sonho de escrever um livro, merchan aqui, ó. Cadê o Dani? Daniel, tá ali, pegou, né, Dani? Eu tinha um sonho, e também eu brincava que o homem, para poder morrer feliz, tinha que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então eu já posso morrer feliz, né? Agora eu já tenho um filho, plantei várias árvores e escrevi um livro. Mas é a minha história, com o intuito de inspirar alguém com a minha história. E eu já estou pensando no segundo, quero escrever, pastor, que é assim: nasce um filho, nasce um pai, nasce um empreendedor, ou um gestor, nasce um gestor. Que eu acho que muda a forma da gente ver as coisas. E foi meu livro que eu escrevi, é uma biografia, não teve nem correção em gráfica, nada, está escrito bem como eu escrevi mesmo. Vocês vão entender como é que eu falo português lendo o livro. Obrigado. E tem disponível aí na igreja, na livraria, se você quiser adquirir o seu, né, para buscar o conhecimento vivo, né? E foi espetacular. É claro que existem muitas outras necessidades, vamos ter outras oportunidades, mas para hoje é isso. Eu acho que já deu, né, gente? Tá muito legal, tá bacana. Nós temos aprendizados muito especiais, as experiências, as viagens. Isso é legal, gente. Viaje, não na maionese. Viaje, saia do lugar, vá conhecer cidades, sabe? Jovem, não seja cabeçudão, assim, parado, travado na vida. Cara, vai conhecer. Se você tiver uma oportunidade, junta uma grana, viaja no Brasil, viaja fora do Brasil, mas busque experiências para que você cresça na vida.